tarde, boa noite, bom dia para o público que está nos assistindo de casa. Estamos aqui com uma rodada diferente, né? É um piloto que estamos fazendo nesse terceiro trimestre de 2023, para situar. É uma conversa com os principais clientes, usuários finais, influenciadores do mercado de defesa para a América Latina e alguns, inclusive, com respaldo em nível mundial, né? Hoje estou aqui com a Gislaine, que é a cara da Dupont no Brasil para atuar junto às instituições públicas de segurança pública e também Forças Armadas, também com a parte de empresas de blindagem de carro para uso civil e de força policial. Tem a função de ser a gerente de relação governamental da Dupont. Eu sou o Marcelo, o líder do segmento de defesa para a América Latina. Estou na Dupont há 10 anos, tenho formação bastante pesada na parte técnica aí de área de defesa. Passei um tempo nas Forças Armadas e me juntei à Dupont há 10 anos. E temos o prazer de estar aqui hoje com o Coronel Valério, né, que para quem é do segmento, só esse nome já basta, né, já é uma excelente credencial. E o Coronel Valério atendeu ao convite da Dupont de poder participar de uma conversa descontraída. É um bate-papo, não tem roteiro aqui, nem teve nada brifado antes, para a gente poder percorrer um pouco sobre as tendências do segmento policial de proteção corporal. Tá? Então, Coronel Valério, seja bem-vindo. A gente vai poder formular algumas palavras, mas sinta-se livre também para provocar a gente, para comentar alguma coisa que tenha pertinência ao nosso bate-papo. Bom? Ok, boa tarde. Olha, boa tarde porque nós estamos à tarde, mas para quem estiver assistindo isso aí de manhã, à noite, que eu sei que isso aqui parece que vai viralizar, né? Isso. Então, um bom dia para todos. E obrigado, Marcelo, pelo convite, Gislaine, pela atenção e simpatia de sempre. Eu acho que esse é um desafio, né? Eu não tenho costume de participar de podcasts, mas eu acho que é uma proposta bastante interessante, é um formato que o Brasil aprendeu a gostar. Adotou, né? Então acho que é uma plataforma interessante para a gente discutir, e esse segmento de mercado que para muita gente é desconhecido, mas para aqueles que estão militando nisso, seja nas forças de segurança, seja na iniciativa privada, é um mercado que carece de informação. E, então, parabéns pela iniciativa, que eu acho que esse vai ser um canal de informação bastante interessante. Essa foi a ideia nossa, porque a gente sempre costuma ter bons entrosamentos com os nossos clientes e com os parceiros, e claro, tem parte da conversa que ela é reservada, são alguns projetos estratégicos, são discutidas questões assim das dores de cada usuário, né? Como que a gente consegue induzir o avanço do mercado nacional, né? Levantando sarrafo, e isso a Polícia de São Paulo fez assim, de modo ímpar na época que estava aí à frente da área de aquisições, mas a gente sabe também que o mundo militar ele tem aqueles, vamos dizer assim, aquela ritualística que não é muito fácil ter a liberação de oficial para uma conversa nesse nível. Então estamos aproveitando esse momento da fase nova do Coronel Valério, né, que agora está, vamos dizer, tá de pijama, né? Talvez por pouco tempo. Eu pensei um pouco mais elegante hoje. Né? Tá de pijama, então. O Coronel Valério passou quantos anos na Polícia Militar de São Paulo? 35 anos. E desde quando que está, vamos dizer, respirando esse ar diferente? Então, faz um mês e um pouquinho aí que a gente mudou do lado da mesa. Isso. E está sendo uma experiência nova, mas temos que aproveitar toda a expertise que a gente teve nesses últimos anos, principalmente, eu acho que o período dos últimos 10 anos, que foram extremamente significativos para uma mudança de mercado de nível nacional. Bom, até complementando sempre, né, em nossas conversas, né, Coronel, o senhor sempre fala do seguinte ponto: não há uma faculdade, não há um curso que ensine sobre as questões balísticas, soluções balísticas, toda a parte técnica, né, envolvida atrás de um colete, de um capacete, de um escudo, de uma blindagem. E entendo que isso acontece durante o decorrer do tempo. E é isso que o senhor fez muito bem. Então, muitas das polícias no Brasil, eu que rodo aí o Brasil inteiro, conversando com bastante Forças Armadas e Forças Policiais, eles levam o estudo feito dentro do CMB de São Paulo como referência. Né? Então, pode-se dizer, é um estudo que os senhores fizeram durante esse tempo todo da carreira que o senhor, de 35 anos. Aí, quanto tempo o senhor ficou à frente do CMB diretamente, Coronel? Então, essa é uma pergunta interessante. Eu vou voltar um pouco mais no tempo para te responder.
E dizer que o CMB, para quem está nos ouvindo e não conhece exatamente essa sigla, o Centro de Material Bélico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, é uma unidade da cadeia de logística, mas é uma unidade técnica que foi fundada no ano de 1917, portanto ainda durante a Primeira Guerra Mundial, devido à necessidade que havia no estado, na província de São Paulo, na ocasião, de se ter os melhores armamentos e todos os itens relacionados ao material bélico. Então é uma unidade que ao longo desses mais de 100 anos veio se especializando na produção de conhecimento. Antes que tudo, produção de conhecimento. Conhece o produto, desenvolve produtos, vai buscar o que tem de melhor no mundo. Então eu tive a oportunidade de estar envolvido num projeto, que era o projeto de modernização de material bélico da instituição, que é um programa que começou lá em 2012. Mas, então, nessa época eu fazia parte desse programa e passei a ser o chefe, o seu responsável, tanto do Centro de Material Bélico e também do programa de modernização, a partir de 2018. Então, em 2018, nós tínhamos um cenário nacional com uma série de restrições de importação, de aquisição, existiam delimitações que você só podia comprar material nacional. E isso nós entendíamos como sendo uma barreira que precisava ser transposta. Fizemos uma série de estudos, fomos buscar o que existia de melhor e eu, junto com uma equipe, conseguimos vencer essas etapas e passamos a, primeiro, buscar o que existia de melhor no mundo. Em uma ocasião lá atrás, o Marcelo vai lembrar que nós fomos fazer inclusive uma visita na Dupont, na Suíça. Isso. Após uma Eurosatori, né? Então teve uma feira na França e depois houve uma jornada no nosso laboratório. Exatamente. Então nós tínhamos ido para uma feira de material bélico na França. Isso. E antes de retornar ao Brasil, nós fizemos uma escala ali em Genebra para conhecer o laboratório da Dupont, poder conversar com os técnicos do laboratório para entender procedimentos, às vezes até simples, mas que é muito importante você ter essa troca de informações, porque todo mundo sabe, laboratórios balísticos no Brasil são raros. O único laboratório independente dentro das forças de segurança é o da Polícia Militar de São Paulo, né, que é um laboratório que tem hoje mais de 25 anos e tem uma expertise altíssima, tem uma equipe altamente qualificada. E depois disso nós vamos ter os laboratórios que ou são ligados a empresas ou alguns laboratórios são ligados às Forças Armadas. Então, naquele cenário, nós precisávamos buscar as inovações, o que existia de melhor. E partindo daí, o Marcelo também vai lembrar, porque nos acompanhou nesse tempo todo, e a equipe da Dupont também, nós fizemos uma série de audiências públicas com toda a indústria, toda a cadeia produtiva de coletes balísticos no Brasil, começando com a primeira audiência pública lá em 2014, ainda lá no Comando do Choque. Nós usamos o auditório do Comando do Choque. Na Luz. E depois nós fomos fazer outras audiências públicas e nós sempre reportamos para a indústria nacional que nós precisávamos de um colete melhor. Que nós precisávamos de alguma coisa que fosse mais leve, mais flexível, que tivesse melhor usabilidade. Essa é uma palavra que ao longo desses últimos anos tive que aprender qual era a palavra e entender o que é isso. Né? Lembrar que existem em outros países, existem normas técnicas que definem usabilidade. E a partir daí, com audiências públicas, com grupos de trabalho que envolveram não só a Polícia Militar de São Paulo, mas também as empresas que eram da cadeia produtiva, sejam elas as que produziam matéria-prima ou as que faziam a transformação, e nós fomos buscar um projeto de colete de proteção balística. E na época não só do material da proteção balística em si, do painel, mas também das capas, né? Porque houve um avanço na questão de capas.
Essa é uma questão importante, Marcelo, porque o que nós fizemos? Na verdade, nós entendemos uma coisa. Quando você tem um projeto que é ruim, e para quem está na área de engenharia vai entender isso melhor, quando você tem um projeto que é ruim, você não conserta o projeto. Você descarta o projeto e faz um projeto novo. Você não vai fazer alguma coisa que tenha um remendo. Uhum. Então, nós entendíamos que os coletes que existiam, que estavam disponíveis para o mercado de segurança pública, que era o nosso foco, naquela ocasião, isso eu estou falando lá, 2014, 2015, era um colete que ele era inadequado. Em primeiro lugar, que a modelagem dele não era uma modelagem que tinha sido realmente estudada e estabelecida por nenhuma força de segurança no Brasil. Era alguma coisa que a gente tinha herdado, vinha copiando, fazendo um recorte e cola, né? E de uma modelagem que não era exatamente a que a gente queria. Depois disso, o colete ele era pesado, o colete ele tinha pouca flexibilidade e na parte externa, né, que a gente chama de capa, você tinha problemas que eram associados ao conforto, à ergonomia, né, e principalmente num dia de verão, onde você tem lá o policial trabalhando 8 horas usando um colete desconfortável, isso gerava muito mais um problema para a gente que uma solução. Porque você tinha policiais que muitas vezes eram afastados do serviço, não porque foram alvejados no colete, mas porque eles tinham um desgaste físico. Chega num ponto que o homem, o ser humano que está debaixo do colete, ele não aguenta. Então nós tínhamos que tomar uma iniciativa para mudar isso. E aí a gente foi seguindo uma série de passos, uma série de etapas para chegar nesse resultado. Eu participei disso na época. Nessa fase inicial eu era o responsável para a área de desenvolvimento de aplicação da Dupont. E me recordo que parecia na época uma busca inglória, porque eram todos contra, né? Havia aquela preocupação, puxa vida. Naquela época, vamos assim só contextualizar, desenvolver um novo produto e certificar no Brasil tomava muito tempo, né? Então, assim, por questões administrativas, gastava-se 2 anos, 3 anos para poder certificar e apostilar um colete. A legislação mudou, hoje é muito mais rápido. Mas era esse que era um dos desmotivadores da indústria na época, falando, se isso daí virar realidade, eu vou precisar de muito tempo para poder me adequar a vender. E será que essa ideia vai vigorar realmente daqui a 3, 4 anos? Porque sabe-se que em alguns órgãos públicos há muita rotatividade. Mas a gente percebeu que houve uma constância de propósito na Polícia Militar de São Paulo e a coisa aconteceu. Diversas audiências públicas avisando para que a indústria se preparasse, algumas não se prepararam a tempo. E veio a questão mais recente de abertura do mercado também para empresas internacionais, né? Então a gente está vendo que o objetivo inicial foi atingido, aparentemente, e de lá para cá a Polícia Militar do Estado de São Paulo vem, inclusive, tornando mais desafiador os critérios de elegibilidade para participar de um processo licitatório, né? Porque já tá sendo, vamos dizer, versões de upgrade daquele objetivo inicial. Não tenho dúvida disso, Marcelo. Acho que a gente vive num país que precisa ter algumas normas repensadas, né? Então, todo o sistema de controle, tanto é que existe aqui um termo que é produto controlado pelo Exército, PCE. Né? Então, todos os produtos que são controlados, que não são só armas, né? Mas tem matéria-prima, tem produto químico, tem uma série de coisas que tiveram uma razão histórica para serem controlados pelo Exército. Alguns deles podem ser porque vão fazer parte de algum tipo de explosivo. Você pode ter sementes que vão fazer parte de material de guerra química ou de uma arma química. Enfim, tivemos motivos. Só que você não pode ter um controle excessivo que impeça o avanço tecnológico de uma área. Então, por isso que eu sempre, também, você sabe disso, sempre briguei muito para que esses controles eles fossem tornados mais atualizados, mais inteligentes, mais seletivos. Porque existem realmente produtos que precisam ter um controle absoluto.
Mas tem controle, tem produtos que precisam ter um controle menor. Então hoje você vê a indústria nacional, ela sofre, o Brasil é o 5º maior produtor de colete balístico do mundo. Mas até onde eu sei, o Brasil não figura no cenário de países exportadores de colete. O Brasil é o 2º país do mundo, ou se já não é o primeiro, país que mais blinda veículos automotivos para o cidadão, por questões de violência, as questões nossas de cenários urbanos, elas não são fáceis. Mas as empresas que estão nesse ramo, ou seja, fazendo colete ou fazendo uma blindagem para o veículo de uso civil, elas também têm muita dificuldade, antes de certificar, que é uma segunda dificuldade, é de obter matéria-prima. Por quê? A importação da matéria-prima, ela é difícil, ela é extremamente burocrática, isso leva um período grande. Então, por que a matéria-prima para o colete é controlada? Isso é uma coisa que não me entra na cabeça. Porque da mesma forma, a gente está falando aqui do DuPont, então nós temos que lembrar de Aramida, que é o carro-chefe da DuPont, né, com o Kevlar, que faz parte da história, né, desse segmento. Mas o tecido de Kevlar ele também é usado para fazer mochila, para fazer tênis, mas por ele ser um tecido que se aplica na indústria de proteção balística, ele é controlado. Exato. Então você tem dificuldades para obter a matéria-prima. Então quando eu quero partir para um desenvolvimento, e aí lembrando que a nossa história aqui está falando sobre como nós mudamos esse cenário no Brasil e nós desenvolvemos um colete novo, nós tivemos que enfrentar isso. Porque eu preciso testar um produto novo. Ok, daqui 8 meses. 8 meses para mim não dá. Eu preciso testar esse produto novo na semana que vem ou daqui 15 dias. E quando você fala com a indústria nacional, e eles têm uma série de limitações por conta dessa legislação, você vê o seguinte, você liga para uma empresa no Peru, né? Não estou falando dos Estados Unidos, da Europa, estou falando no Peru. Sim. E aí você faz uma encomenda, fala, eu quero testar um colete com essas configurações, né, para semana que vem. Ok, então compra a passagem, vem aqui e semana que vem está pronto. E você sabe disso, porque você viveu isso. E até conheço a empresa, né? Eu sei que é isso. Não, exatamente. E por coincidência, estávamos aqui falando antes de entrar na sala, né, sobre esse lançamento, que aconteceu aqui no dia 19 de abril, e havia aquela intenção, né? Vamos preparar um primeiro protótipo para testarmos rápido. E o material ficou assim, até que não demorou demais em relação ao usual, mas trazendo de avião, o material ficou retido até ter a inspeção para liberação e tudo mais. Não é tão ágil quanto a gente gostaria. Justamente por essa questão de legislação que talvez pudesse ser revisada, né? Pudesse ser revisada para realmente incentivar o avanço, para que empreendedores não desistissem no meio do caminho. Porque tem tudo para não ser fácil, mas talvez precisasse ser revisado. Aquelas empresas que estão trabalhando de modo sadio, correto, na linha, talvez já tenham um incentivo de um canal verde, azul, preferencial, para que nem olhe, né? A partir do pressuposto que está fazendo certo antes de colocar no mesmo critério dos que fazem errado. Exato. Meu comentário, meu ponto de vista é justamente sobre isso. Em nenhum momento eu vou me colocar contra a fiscalização. Não é isso. Eu acho que o produto tem que ser controlado para você não ter um desvio, não ter um descaminho desse tipo de produto. Mas a atualização da legislação, ela visa o quê? Da mobilidade, né, na indústria. Hoje em dia, né, a indústria ela precisa dessa mobilidade. Hoje a economia é globalizada. Então hoje, acho que careceria de uma conversa, não só com o Exército Brasileiro, que tem a responsabilidade constitucional de fazer essa fiscalização, mas caberia também o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério de Ciência e Tecnologia, porque acelerar esse tipo de processo, não do produto acabado, mas da matéria-prima, acelerar esse processo vai dar velocidade e dinamismo para a indústria nacional poder se colocar entre os principais players do mundo. Uma das coisas que eu nunca me conformei foi com isso que eu estava te dizendo agora. Como é que nós somos um país desse tamanho? E no esporte. Nós temos uma indústria grande, nós temos uma indústria grande de colete balístico aqui no Brasil, né?
E nós não exportamos nem para os nossos irmãos aqui da América do Sul. Eu não estou falando de dominar o mundo, estou te falando de vender isso para a Argentina, vender para o Uruguai, para o Paraguai, para o Chile. E como a gente acompanha o mercado internacional, a gente sabe que esses países não estão comprando colete do Brasil. Uhum. Tá? Esses coletes, depois, um desses países que eu citei aqui fez recentemente uma compra gigantesca da República Tcheca. Né? E até que eu saiba, a República Tcheca está bem mais longe que a fronteira do Brasil com qualquer país aqui. Tivemos agora uma definição de uma licitação no Equador, saiu anteontem. Então, realmente, assim, são 2 empresas norte-americanas que venceram. Então, isso é uma pena, porque hoje o Brasil precisa ter que a sua economia seja alavancada, precisa produzir, precisa exportar, isso gera divisas e gera emprego. E, para quem conhece, sabe que até tive recentemente uma discussão com uma pessoa falando, não, fabricar colete é uma coisa muito simples. Eu falei, não, fabricar colete não é uma coisa simples. Fabricar colete exige estudo, pesquisa, desenvolvimento, muito trabalho, tá? Para você chegar no seu equilíbrio. Né? A gente estava falando antes sobre conforto, sobre ergonomia. Então é isso. Quais são os materiais que eu vou colocar dentro do envelope balístico para que ele seja efetivo na proteção, né? Mas que ele também tenha um peso adequado e uma flexibilidade adequada. Não é colocar qualquer coisa. Senão você coloca ali dentro um pedaço de aço e está resolvido. E a questão da durabilidade também, né? Porque no país tropical como o nosso, com climas que são muitas vezes bem mais severos do que dos países nórdicos, é importante levar esse fator. E também com o fator de que São Paulo tem a situação de orçamentária diferenciada, mas alguns estados têm orçamento mais apertado, onde o policial ainda compartilha coletes, né? Então o colete fica em uso quase 24/7. Se for um material que não foi realmente verificado a estabilidade da sua performance, ou se foi desenvolvido no limite, ali borderline, na hora da certificação, no decorrer da vida útil, ele pode ser que em algum momento ele já deixe de satisfazer o critério mínimo de aprovação. Então, a durabilidade, a robustez da solução é algo que merece ser observado. Então, retomando o assunto lá do desenvolvimento do colete lá do início, né, e alinhando com o que você está dizendo, uma das coisas que a gente tinha no passado, né, até 2014, quando eu ingressei com aquele projeto de modernização dos materiais, ainda a Polícia Militar de São Paulo comprava coletes que dentro do envelope balístico, aí falou envelope balístico, mas todo mundo sabe, né, o que é o envelope. Então, assim, dentro ali do painel balístico, que em alguns lugares se diz painel também, alguns fabricantes colocavam não só o material balístico, quer seja a aramida, quer seja o polietileno, mas ele colocava, sobre o pretexto de ser um antitrauma, ele colocava, tá, um poliestireno expandido. Para quem não sabe, poliestireno expandido é um isopor. Aquele isopor que você embala um produto eletrônico, uma televisão, e punha ali. Então, quando o colete era novo, né, a vida útil dos materiais balísticos são superiores a 5 anos. Tem produtos com até 10 anos, aí depende do que você vai usar e combinação. Mas o do poliestireno expandido, ele é de 1 ano na melhor das condições. Então, quando você pegava um colete novo e ia testar, o trauma dele estava adequado. Estava abaixo do limite máximo de 44 milímetros, que é o estabelecido pela NIGE. Às vezes 41, às vezes 40, né? Mas o colete novo. Depois de 1 ano, e como você bem disse, né, no clima que a gente tem no Brasil, calor, frio, umidade, aqui em São Paulo o ar é muito seco, tudo isso influencia, né, nos materiais. Então, depois de 1 ano, aquele poliestireno, ele não tinha mais finalidade. E aí você ia testar o colete, e aqui depois eu queria falar sobre o NIGE 05, lembra disso? NIGE 05, que foi uma das etapas. Quando você ia testar o colete, o trauma do colete era 49, 50. Ou seja, a vida do usuário, ela estava sendo posta em risco. Sim. E o produto que você comprou 1 ano antes já não era mais o produto que você tinha na mão. E você tinha um colete ali na mão com uma estampa onde
tinha validade de 5 anos e você já sabia que não era mais 5. Então isso foi uma coisa que a gente deparou lá em 2013, 2014 e a gente entendeu, e aí quando eu falo, nesse caso aqui, quando a gente entendeu, foi o comando da instituição, entendeu? Falou que isso não poderia acontecer. Tá? Você tem que comprar um produto e o que você tem que comprar é o que você vai receber. Então nós sempre nos primamos muito pela qualidade e essa é uma questão que a gente tinha detectado ali. Então a partir dali, nos nossos editais, e você vai lembrar bem disso, e isso é uma coisa que perdura até hoje, dentro do envelope balístico só se pode colocar materiais balísticos. Você não pode colocar nenhum tipo de substância sob o pretexto de ser um antitrauma, né? Porque ele não é balístico. E quando você fala de vida útil do colete, você está falando da vida útil do material balístico. Tá? Então essa foi uma das mudanças. Depois disso, nós entendemos que a indústria, e aí você vai me lembrar que você participou disso aqui, ele está aqui, viu, Gislene? Ele está aqui tranquilo, mas ele fez parte de toda essa história, não é? Não é assim... Eu tenho culpa no cartório. Se um dia a gente tiver que responder, vamos responder junto. Solidários, né? Solidários. Mas a questão toda é que... E você e outros, hein? Eu não vou citar aqui, não vou guardar na manga. Tem o 02 e o 03 também. Tem. Mas a questão toda foi o seguinte, a indústria, que num primeiro momento, lá em 2014, e a gente tem isso documentado, eu não vou citar o nome da empresa, bateu na mesa e disse, olha... Na semana que vem eu apresento. Mais 1, 2 semanas está apresentado, resolvido. Eu lembro, em audiência pública, filmado, registrado. Isso, e nós estamos esperando isso até hoje dessa empresa. Uma solução nova. Não, NIS 06. NIS 06. Porque a gente não entrou nisso ainda, mas eu vou te contar. Porque na audiência pública, o que a gente pedia, já que você falou? A gente pedia um colete que fosse mais leve, que fosse mais flexível. Naquela ocasião, a polícia usava um colete que era nível 2, e a gente já tinha anunciado que ia mudar para o 3A. Ou seja, para resumir aqui, o nível 2 ele é para armas de porte, pistola, né? O revólver até o Magnum 44 e a pistola 9mm. E já o 3A, ele continua com o Magnum 44, mas ele leva o 9mm para uma velocidade superior, que é a da submetralhadora. Então, eu tenho certeza que eu estou falando aqui, todo mundo sabe, mas só para... da gente contextualizar, né? Como eu gosto de dizer, colocar todo mundo na mesma página, né? E aí, a gente fez isso. E nos deparamos já na primeira aquisição com um tremendo problema. Porque os coletes 3A, eles passaram a ser menos flexíveis do que o 2. E aí, o policial começou na ponta da linha, e a nossa preocupação sempre foi de quem estava na ponta da linha. O policial começou a falar, o colete é mais duro, o colete é mais flexível, né? E muitas vezes eu não quero usar o colete. E para nós, e aí fazer um outro parênteses aqui, a Polícia Militar do Estado de São Paulo usa colete desde os anos 70. Isso é interessante, essa data, porque nós tivemos aqui um bate-papo, assim, vai ao ar também em algum momento esse ano, uma conversa com uma outra fabricante de colete que comentou justamente isso, que participou dessa introdução em outro estado, não em São Paulo, e que nesse outro estado faz menos tempo. Parece que mais uma vez a Polícia de São Paulo saiu um pouco na frente, né? Porque nesse outro estado parece que era algo em torno dos anos 90. Né? Então, mas aí eu preciso fazer então esse marco histórico aqui para você. Então, se você pegar os registros da Polícia Militar de São Paulo, você vai ver que lá pelos anos de 70, 68, a gente tinha um problema social e político no Brasil. Você tinha muito roubo a banco, você tinha casos de terrorismo aqui. Nós tivemos muitos policiais mortos nesses casos, na década de 70. Né? E naquela época, um colete balístico, mesmo nos Estados Unidos, era uma coisa que estava começando. Então, para as unidades especiais da polícia, né, que aqui em São Paulo sempre foi o choque, comprou-se dos Estados Unidos um lote de coletes, que eram coletes extremamente pesados, eles eram rígidos, então você vestia, eles pareciam um colete salva-vidas, mas eles eram feitos de placas, né, de Kevlar com fibra de vidro resinado. Então, aquilo para dar estrutura. E eram uns coletes azuis, e nas emendas das placas usavam uma chapa de aço.
Olha só. Então, assim, é um negócio extremamente pesado. E só o choque usava isso. Então, você vai ver no nosso museu, ou você vai ver nas fotos históricas. Eu não vou falar a minha idade aqui, mas logo depois que eu saí da academia, isso ainda em 1993, ainda esses coletes estavam em uso. Caramba, Nossa. bastante. Então, eram os coletes que você só usava em determinadas circunstâncias, era uma coisa... Mas para o policial que estava na rua, no policiamento, aquele que atende 190, não tinha colete. E aí, né, a tropa de choque tinha colete, mas o uso era só para situações como rebelião, em cadeias, ou situações mais graves. No dia a dia não se usava. Mas em 95, começou-se a comprar coletes para toda a polícia. Para cada policial, a meta era cada policial deveria ter o seu colete. E em 1996, o colete de proteção balística passou a ser um equipamento de proteção individual de uso obrigatório na Polícia de São Paulo. Então, assim, para toda a polícia, em 1996. Muito embora antes a gente já tivesse alguns. Só que, assim, se você for olhar, aquilo deve ter algum ainda no acervo, eu nem sei se tem ainda daqueles de 96, como um registro histórico. Mas eram coletes extremamente pesados, eram coletes, né, o peso do colete, se você me corrige, Marcelo, a gente define peso do colete pela sua densidade diária. Né? Então, naquela época, se eu não estiver enganado, o colete pesava 8 quilos por metro quadrado. E era um colete extremamente duro, ele não tinha uma modelagem correta, era o início. Né? E todo o início dessas coisas nem sempre começa bem. Mas isso foi uma coisa que, a partir dali, a instituição entendeu que nenhum policial poderia trabalhar na rua sem colete. Tanto é que isso hoje, né, para a gente é uma questão que ela é impensável, e se o policial for surpreendido trabalhando sem colete, que ainda tem uns aventureiros aí, o policial ele sofre uma punição disciplinar. É uma falta disciplinar não usar o colete. É obrigatório usar o colete no serviço e também durante as instruções de tiro. Coisas que outras forças não fazem. Para nós, o uso de colete durante a instrução é obrigatório. Porque você pode ter um incidente, né? Eu ia mencionar mencionando que a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem essa disciplina do uso de colete, inclusive punindo o indisciplinado, e que é também usado não só nas ruas, mas enquanto tem instrução de tiro. Instrução de tiro tem que usar. De tiro. Na minha carreira militar, tanto na escola de formação quanto ao longo da carreira, nos 18 anos que eu fiquei no Exército, o público não vai saber disso, mas não era usual. Assim, não era usual mesmo, não era regra. Então, realmente, era algo que faz todo sentido. Eu lembro de ocasiões, inclusive, de disparo de arma longa que fazia em dupla, de um colega menos atento que gerou uma arma, deu um incidente de tiro e levantou a mão para o instrutor, deu nega e virou para o lado. Assim. Eu falei que segura para frente, isso daí que é um perigo. E fatalidades acontecem justamente nesse momento, né? Não, você sabe que em todo lugar tem aquele cara que vai fazer a coisa que é impensável, né? O famoso bisonho. O famoso bisonho. O famoso né? bisonho. Para quem, você que não viveu essa vida de quartel, a vida é assim, pô. Eu vou aprendendo durante o tempo, eu aprendi muito já aqui, os senhores. Não, mas você tem as pessoas que fazem alguma coisa e falam, não é possível que ele vai fazer. E ele faz. Então, assim, o uso do colete tem que ser obrigatório. Tá? Então, a gente foi desenvolvendo isso e nós fomos chegando num ponto onde o que nós percebemos, você tinha que mudar realmente tudo. Então, nós fizemos um trabalho, isso é um estudo técnico, né, um estudo técnico interno da instituição, onde nós desenvolvemos, porque paralelamente às nossas discussões com a indústria de colete, que fazia a matéria-prima para o colete, ou que transformava essa matéria-prima no painel balístico, nós fomos conversar com a indústria têxtil. Porque faz parte do processo de você ter, junto com... não adianta você desenvolver só uma parte. Você precisa desenvolver toda a cadeia. Então nós fizemos uma audiência também, chamamos a indústria têxtil e nós colocamos os desafios. Porque a parte externa do colete,
normalmente se utiliza Cordura. Cordura é uma marca comercial, né, que é da empresa Invista e que surgiu inclusive aqui na Dupont, Isso, né? Era dos primórdios nossos aqui, né? Do nylon, né? Exatamente. Então, a Dupont criou o nylon 3 décadas antes do Kevlar, né? E em algum momento esse negócio foi desmembrado da empresa e foi para a Invista com a marca Cordura. Exatamente. Então, assim, o mundo todo utiliza isso, não é uma exclusividade aqui brasileira, não tem reserva de mercado, nada disso. Mas só que ninguém discute isso. Então usa cordura 1000 e usa cordura 1000, acabou. Não. Então nós entendemos que um dos nossos pleitos era a redução de peso. Então eu tinha que reduzir peso também na parte têxtil. Então eu tinha que ter um tecido que fosse mais leve e mais resistente. E aí nós fizemos essas audiências e muitas empresas, por conta do volume têxtil, a indústria têxtil é gigantesca. Então quando você fala, preciso de um produto novo, não é todo mundo que se dispõe a produzir isso. E aí nós descobrimos uma empresa que estava participando ali, que era a ITM, que é uma empresa lá do Rio Grande do Sul. Farroupilha? Farroupilha. Farroupilha, eu creio que é Farroupilha, né? Então, e é uma empresa extremamente tradicional no Brasil, na área de tecidos técnicos. E essa empresa se dispôs a desenvolver um tecido. Esse tecido virou o padrão das capas de colete em São Paulo. Hoje, essa tecnologia está aberta, tem outras empresas fazendo, mas no início lá foi a ITM, e que produziu um tecido, porque você tem a tecnologia hipstop, que é aquela tecnologia que para o rasgo quando o tecido começa a esgarçar. E aquilo era um quadrado, né? Que era de 1 centímetro por 1 centímetro, ou até menos, hoje tem menos que isso. E a gente pediu para eles desenvolverem uma nova coisa. Eles desenvolveram uma tecnologia, em parceria conosco, que chamava honeycomb, ou seja, o favo de mel. Porque em vez de ser um quadrado que parava o rasgo, era uma figura que lembrava um favo de mel. E esse tecido, ele tinha a mesma resistência do Cordura 1000, né? O fio é o mesmo, né? É o mesmo tipo de fio de poliamida 66, só que feito numa outra construção. E esse fio, ele era 40, agora não vou me lembrar exatamente o índice, mas aproximadamente 40% mais leve que a Cordura 1000 e com a mesma resistência. Você está reduzindo 40% no tecido, do peso do tecido. Né? Isso já é uma vantagem. Né? Se você tiver que ficar 8 horas carregando 4 quilos e 8 horas carregando 3,5, vai ser mais fácil carregar os 3,5. Então eu tinha que carregar um peso menor. Aí abordamos tudo, Marcelo. Nós fomos para a parte dos velcros e nós passamos a só usar velcros militares, não mais o velcro têxtil, que é aplicado para as costuras comuns, para a parte têxtil comum. Nós fomos para... Enfim, tinha que melhorar, vamos melhorar tudo. Tá? Então nós fizemos toda a parte têxtil, passamos a isso, fizemos um sistema de gerenciamento de calor. Né? Então, quando o colete está encostado no corpo, só quem usou sabe, né? É quente pra caramba. Então você precisa fazer o quê? Com que a transpiração ela saia logo do contato com o corpo do usuário e isso evapore rápido. Então também criou-se um tecido especial para isso. E esse tecido vem sendo usado há muito tempo. Também uma tecnologia que hoje é aberta. E disso aconteceu de nós termos então uma capa que era uma capa ideal. E nós tínhamos um painel balístico. Você lembra disso? A gente mudou para o 3A e o 3A ficou mais rígido. Falou, não, nós temos que rever essa circunstância. Tá? E então começamos a trabalhar muito com isso. E nós nos deparamos com um detalhe que não era o nosso objetivo inicial, mas nós percebemos que muito das reclamações do colete vinham da questão usabilidade. Eu até lembro de uma conversa que a gente teve lá, saiu lá pelos idos de 2016, 2015. Coronel, as pessoas estão fazendo conta agora. Então, mas eu era uma criança nessa época. Então, vamos lembrar aí, ó, a escola de formação saiu em 93. Saiu em 93. Estou fazendo conta, já dá para começar a fazer uma conta aí. Isso aí. Então, e aí você vai lembrar dessa história, que o exército inglês, e eu fiquei intrigado com aquilo, que o exército inglês ia fazer uma licitação, uma aquisição de coletes, e eles queriam um colete mais leve.
E aí uma empresa de Israel, né, criou um outro colete que ele mudava a ergonomia, o peso era o mesmo. Mas quando você vestia, aliás, eu não sabia porque eu não vesti, né? Mas, segundo o Marcelo, quando os soldados ingleses usavam esse colete, eles achavam que o colete era mais leve. E eu fui atrás desse estudo. Aí entrei em contato com o Ministério da Defesa da Inglaterra, consegui achar uma cópia do estudo, avaliei o que eles estavam escrevendo e era verdade. Né? E o que mudava? Era a ergonomia do colete. Então, quando você usa uma coisa que ela tem uma ergonomia melhor, a sensação que você tem, o seu cérebro explica uma ergonomia melhor como mais leve ou mais flexível. É a resposta natural do cérebro, porque ninguém investe uma coisa e fala assim, é mais ergonômico. Não. É mais leve, é mais flexível. E a resposta era isso. E, na verdade, então eles não mudaram o peso, mudaram a ergonomia. Um conforto, Isso daí era o programa Soldado de Futuro, né? Ainda tem, né? Sim, Future Soldier. Do Ministério da Defesa do Reino Unido, né? Uma empresa israelense. E o programa se chama Virtus, né? Está indo para o Virtus 2 agora. E na época, essa empresa israelense, não diretamente comigo, mas com os colegas da Dupont, da região, eles disseram assim, qual foi a eureka? Qual foi o clique para poder desenvolver isso? Eles falaram, sabe qual? O modelo mental? Qual? Sim, imagina quando você vai no mercado de bairro. Não está indo de carro, você está indo a pé. Vai ali na mercearia da esquina. Você vai encher 2 sacolinhas de compra. E você tem que andar 3, 4 quarteirões. Tem hora que cansa. E na hora que cansa, você não pega, põe para um lado do corpo. Aí descansa do outro, depois você põe para o outro lado. Você vai trabalhando em grupos musculares ou na parte do esqueleto diferente. Então você vai meio que, olha, saturou aqui, né? Chegou a exaurir, você vai para o outro lado. O que eles fizeram foi isso, foi um sistema de distribuição de peso, né? Um botãozinho que o cara aperta, hora ele joga para a cintura, hora ele joga para o ombro. Então você podia, na progressão da missão, tá pesado demais, joga o peso para o ombro. Daqui a pouco tá pesado demais, quem já acampou e usou aquelas mochilas de camping, que sabe que tem aquela cinta, né? Aquilo ajuda demais. Então, na hora que o cara aperta o botãozinho aqui, joga para a cintura. Daqui a pouco aperta o botãozinho e joga para o ombro. E ficava alternando. É um conceito interessante que, claro, evoluiu. Já tá bem mais sofisticado que isso. Né? Imagino que sim. Não era o mais leve, mas era o que permitia essa ergonomia ser melhorada. Então, e aí, com base nessa informação, a gente começou a procurar. Falei, espera um pouquinho, alguém deve ter tido o mesmo problema que a gente. Né? Não é possível que nós sejamos os primeiros. Guarda também essa frase, porque ela vai se emendar com uma coisa que eu vou te falar lá na frente. E aí, o que acontece? A gente começou a buscar e nós achamos numa norma americana, que é uma ASTM sobre usabilidade de colete. Então nós passamos a empregar nos nossos conceitos aquela norma ASTM. Uma norma estava publicada, uma norma já não era uma norma nova, não era nada experimental. Nos Estados Unidos já estavam usando. E aí nós fizemos o quê? Nós mudamos a modelagem do colete. Então havia sempre uma discussão, você vai comprar colete masculino, compra quantos femininos e não sei o quê. E comprar colete feminino é uma encrenca que você não tem noção, não sei porquê, né? Os homens é sempre mais simples, né? A mulher, olha... Enfim... A gente vai voltar nesse assunto. Vamos voltar nesse. Porque também tem uma coisa para te falar. Guarda isso aí. Assunto. Cadê o papel para anotar? Porque... Aqui, ó, na cabeça já tá aqui. Tem aquele podcast chamado Aviões e Música. Conhece? Sim. Ele fala assim, segura que lá vem história. Segura então. Eu sou um bom contador de história, hein? E aí o que acontece? Nós quando nós aplicamos a norma STM, nós mandamos fazer, saímos de 9 tamanhos, na Polícia Militar de São Paulo tinha 9 tamanhos de coletes, que eram 5 tamanhos masculinos e 4 tamanhos femininos. Isso era um inferno logístico, tá? E aí nós saímos de 9 tamanhos e nós fomos para 21 tamanhos. Facilitou bastante. Só que agora não tem o masculino e feminino. Eu ia fazer essa pergunta. Não, eles são 21 tamanhos. Por quê? São 21 e melhorou a logística. São 21 tamanhos e melhorou a logística. Por quê? Porque você diminuiu também a reclamação. E quando nós começamos a comprar esses coletes já com sistemas de capas novas, com uma redução de peso que nós saímos... Eu falei, lá no início o colete pesava 8 quilos por metro quadrado, em 2014 ele pesava 6 quilos por metro quadrado, e quando nós passamos a fazer essas aquisições, e a primeira delas foi em 2018,
nós fizemos uma aquisição de 4,8. 4,8, você diminuiu 1,2 kg por metro quadrado do colete, que é uma redução significativa. E a próxima aquisição já está programada, né? O colete passa a ser de 4,3. Então você tem um processo... Foram quatro aquisições com 4,8? 5 aquisições com 4,8, tá? E agora já está indo... E agora 4,3. Agora tem uma redução de mais 500 gramas por metro quadrado. E na parte têxtil também tem uma redução. Isso significa 17% de peso, né? Aliviado. Isso nessa nova que vai ter. Então, se você pegar, quando a gente reduziu de 6 para o que a gente vai chegar até 4,3, observa quanto que a gente reduziu. E quando você reduz peso e melhora a ergonomia, você mantém mais tempo o homem operando. E a gente tem que ter pessoas, e eu fui muito feliz nas equipes com quem eu trabalhei, porque todo mundo pensava no homem que estava no final da linha. E vocês já devem ter me escutado falando isso várias vezes. Tudo que eu compro, eu uso. Uhum. Então, assim, eu pensava para mim, qual é o melhor colete que eu quero usar? Então, eu comprava um colete bom para eu usar. E é o mesmo que o soldado no final da linha vai usar. Isso é algo que a gente não vê, por exemplo, não é usual de ver. Claro que existem exceções. Isso eu sempre comento, né? As Forças Armadas e as Forças Policiais têm esse grande trunfo de que, por ser uma estrutura em que a pessoa que hoje comanda, hoje compra, já estava lá, né, vamos dizer, no primeiro posto, né, ralou, hoje ele percebe que aquilo que o incomodava, ele pode estar na posição de fazer a diferença. É diferente de uma empresa privada, onde uma pessoa que hoje, né, tem um exército de funcionários, mas ele não viveu isso na ponta da linha. Então acaba que ele não tem esse sentimento, esse cuidado de trazer um material mais confortável, que seja um material mais adequado, e simplesmente vira um checklist, né? Para operar precisa ter esses EPIs. Então que seja o mais simples possível, ainda que não seja o mais adequado. Então, e você vê que isso é uma questão fundamental que você está falando. Por quê? Aí ao longo de toda essa história, né, eu fui fazer um mestrado. Eu era capitão. Isso é interessante. Foi mais ou menos quando eu cheguei na Dupont em 2013, há 10 anos. E na época eu tinha saído das fileiras do Exército como capitão Borges. Falaram assim, aqui é Marcelo, né? Marcelo, tem aqui uma pessoa chamada Capitão Valério. Tem um trabalho aqui de mestrado, deglute isso daqui e aprende porque você vai ter que interagir com ele. E na época eu vi esse estudo que foi feito lá no meu primeiro para o segundo ano de Dupont, para a gente poder começar a dialogar, né? Então, que era justamente ver essa questão do estudo mais aprofundado, ver a questão da silhueta feminina, e da necessidade de ergonomia. Então, foi exatamente isso. Desculpa, você ia falar. Eu quero comentar aqui a questão do peso que o senhor comentou, que saiu de 8, de 6 e vai hoje, né, agora esse ano, para 4,3. Mas o que é mais interessante, que não é limitado ao peso, é o que a gente sempre comenta. A questão é flexibilidade. Dentro das licitações, dos termos de referência dos senhores, os senhores colocam um procedimento para testes de flexibilidade. Então, o que é interessante dentro do CMB, da Polícia de São Paulo, é que não existe uma preocupação pontual. Os senhores conseguem enxergar um todo, né, dentro de um colete de uma solução balística. Então, não só questões de peso, mas também questões aí de flexibilidade, usabilidade, conforto e durabilidade, que os senhores sempre comentam. Assim, indo nessa linha, nós já tentamos ter reflexões sobre como medir conforto, que não é simples. Muito né? complicado. Isso é algo bem abstrato, e o mais simples é medir massa, medir peso. Mas a introdução da mesa de flexibilidade do plano inclinado já é louvável, mas esperamos que a gente consiga também contribuir, Dupont e outras empresas, com outros artefatos, outros dispositivos que possam medir a facilidade ou a dificuldade de rotacionar um tronco quando estiver dispondo de um colete, de flexão, né? Isso é algo que a Dupont está agora prestes a lançar num simpósio. Tem um simpósio internacional no mês de setembro, na Alemanha, que os colegas da Dupont, por conta desse lançamento do Kevlar Exo, que permite essa questão de ergonomia pronunciada, eles vão estar, estou dando um spoiler aqui, eles vão estar levando alguns dispositivos que vão permitir
medir vamos dizer, algumas das dimensões que vão ajudar o usuário final a especificar conforto. O conforto é realmente uma coisa extremamente difícil de você definir, porque isso é muito pessoal. O que é confortável para mim pode não ser confortável para você. Né? Então, isso depende de uma série de questões, de experiência. Agora, tem outros fatores que você pode medir. Né? E uma das coisas, eu até pulei essa parte quando estava falando sobre as capas, nós incluímos em alguns pontos da capa elastano, para facilitar os movimentos. Né? Porque quando você está em pé e você veste o colete, é uma coisa. Mas quando você senta, né, você aumenta o volume na área de cintura, pode ser qualquer pessoa. E você vai sentar na viatura com o colete, ou vai ter que abaixar para olhar debaixo de um carro, para fazer uma vistoria. Né? Para quem não conhece a atividade policial, pode até achar que são coisas simples, mas você precisa ter muita mobilidade. Você precisa ter um produto onde que você possa confiar. Então, são aspectos fundamentais. Voltando à questão, né, que estava te falando antes, então lá em 2013, né, não sei se todo mundo que está assistindo, acho que sim, sabe? Para você, dentro da estrutura militar, seja nas Forças Armadas, seja na polícia, para você ser promovido a major ou oficial superior, você tem que fazer um mestrado, um curso de mestrado. E aí, os seus temas no mestrado têm que ser relacionados com a atividade que você realiza. Né? Você pode até ter um tema que seja mais filosófico, pode, não tem problema. Mas eu tinha um objetivo de solucionar um problema. E o problema que eu via naquela ocasião, 2013, eram os coletes. Né? Então, o meu tema era como reduzir o trauma, né, no policial quando ele era alvejado no colete. Não o trauma psicológico, mas o trauma físico. Né? Então, a expressão trauma, para quem lida com colete, sabe o que é. Né? Aquela deformação que vai ficar atrás do colete. O hematoma. O hematoma é o que você vai ver, né? Mas você tem o que você não vê, né? Exatamente. E aí eu comecei a pesquisar muito isso, sempre foi um tema que eu gostei. Descobri grandes autores sobre isso, uma preocupação mundial na redução do trauma. Né? Então existe, inclusive, uma nomenclatura para isso, né? Que é BABT, que é Behind Armor Blunt Trauma, que é o trauma fechado atrás do colete. E aí, imagina só o que acontece, né? Toda vez que você tem um trauma torácico, então você está dirigindo o carro, bateu o volante no peito, trauma torácico. Subiu numa escada, caiu de costas no chão, trauma torácico. Enfim, qualquer pancada no tronco, no tórax, seja na parte frontal ou na parte posterior, você era tratado até 2011 como trauma torácico. Era igual, inclusive o tiro no colete. Só que essa preocupação mundial, ela cresceu tanto e vários médicos, principalmente médicos ingleses em combate no Afeganistão, eles interpretaram essas lesões, né, e criaram um novo protocolo. Isso foi submetido a várias escolas de especialistas no mundo. E nos Estados Unidos, em 2011, o ATLS, que é um protocolo de atendimento pré-hospitalar, que isso define todo o tipo de tratamento que você vai aplicar numa vítima de um tipo de trauma, mudou e desmembrou o trauma torácico em duas partes. Os traumas torácicos de ordem geral, inclusive acidente de carro, e uma parte específica que é o trauma torácico causado por disparo de arma de fogo em colete. É um outro tratamento médico. Por quê? Porque o risco é muito alto. Tá? Você pode ter uma série de lesões, inclusive morte, sem o colete perfurar. E existe uma busca mundial pela redução do trauma. Então, naquela ocasião, a minha conclusão de mestrado, eu apontei essas questões e a instituição, né, encampou tudo aquilo que a gente estava dizendo no nosso trabalho. E aí, dentro da Polícia Militar, surgiram alguns protocolos diferentes. Então, assim, protocolos médicos para o policial passou a ser usado o ATLS, quando ele é alvejado no colete. E também, nós passamos a monitorar todo policial que é alvejado no colete, para ter um registro de policial que foi alvejado no colete, sobreviveu, que tipo de trauma que ele tem. Então, por isso eu posso te falar que a média anual nosso de policial alvejado no colete são 12, ou seja, são 12
policiais que poderiam morrer se estivessem sem colete. 12 de um universo da ordem de 80 mil? 12 de 80 mil que trabalham na rua por ano. Por ano. Tá? Então, assim, seria um prejuízo imenso para o Estado. Né? A vida humana não tem preço, né? Mas a gente sabe o quanto custa tirar um policial da rua. Sim. Ou seja, muitas vezes infelizmente, a gente tem uma série de policiais nossos que ficaram com algum tipo de deficiência por conta de acidente ou de disparo de arma de fogo. Temos muitos deles. Isso é um custo para a instituição imenso, não tem... a gente não está falando aqui de valores, tá? Estamos falando de valores pessoais, enfim, de tudo aquilo que sobra. Por quê? Você tem um policial que ele tinha que ter, tinha condições de ter contribuído por 30 anos com a sociedade e continuar contribuindo com a família dele, estar presente com a família. E hoje muitos desses policiais eles acabam em cadeiras de rodas ou às vezes acamados por conta desse tipo de lesão. Então sempre houve uma preocupação muito grande do comando da instituição em reduzir isso. E todo o reflexo na tropa, né? Para confiar no equipamento. Com certeza, com certeza. Se você está numa ocorrência, o seu parceiro toma um tiro e o colete dele fura, o que você fica pensando? O meu também vai furar? Exato. Então isso não pode acontecer. A gente não tem histórico na Polícia Militar de São Paulo de coletes perfurados. Por quê? Porque nós temos um controle de qualidade muito grande quando a gente compra e quando a gente recebe o colete. Sim. Que inclusive faz os testes de laboratórios. Lá no CMB. São todos feitos lá. A gente faz, não só os nossos, fazendo para outras instituições também. Isso no passado, né? E na hora que nós estávamos aqui, eu estava perguntando a um colaborador da Dupont que já foi mais ativo no segmento de balística, né? O Manuel, laboratorista, convidando ele para voltar a fazer parte das sessões de workshop, porque lá atrás, pessoas que me antecederam aqui, a gente tinha essa conduta de também ter esse bate-papo com as forças policiais, com os usuários, para mostrar o quanto importante é fazer o teste no momento da aquisição e no momento do recebimento de cada lote. Isso acho que a gente tem, vamos dizer, acho que a gente contribuiu positivamente para essa maturidade do mercado. Porque no passado, infelizmente, ainda que seja para um órgão policial, existem algumas empresas oportunistas e aventureiras que ousavam arriscar, né? Apresentar um produto de ouro feito em laboratório e depois entregar algo que não era exatamente a mesma qualidade. Uma coisa que me chama muito a atenção, Marcelo, e foi ótimo você falar isso, né? Que no Brasil, já te falei, a gente tem várias empresas que fazem colete balístico e nós temos várias empresas que blindam veículos. Tá? Agora, me chama a atenção que existem algumas dessas empresas que não possuem laboratório balístico. Então você tem uma empresa que produz um material de proteção balística e não tem um laboratório para fazer o seu controle de qualidade, né? É a mesma coisa que você tem um restaurante sem a cozinha. Tá? Então você tem um salão de jantar muito bacana e serve uma comida ótima, mas quando você vai ver, a comida vem sendo entregue aí pelo iFood. Né? Como que você controla a qualidade disso? Tá? Então essas questões são questões importantes, mas que mostram que o mercado brasileiro ele está num momento que ele precisa amadurecer mais. Tá? Ele precisa crescer, mas para o crescimento ele precisa de investimento também. A gente falou de mudanças que seriam muito oportunas na parte de controles e de fiscalização, mas por outro lado, a parte da indústria também precisa ter uma mudança de mentalidade. Precisa fazer um investimento, tá? Para poder colher os frutos desse investimento. Tá? E é um mercado gigantesco. Né? Sempre volto a falar. Eu não me conformo que a gente produz tanto material balístico no Brasil e a gente não exporta. Né? E os nossos irmãos aqui do lado estão comprando colete dos Estados Unidos, da República Tcheca ou de outros lugares. Bom, sendo dito isso, eu queria só te lembrar então algumas coisas. Senão alguns pontos aqui. Eu vou estourar o tempo, né? Era isso que eu ia comentar. Assim, nós temos tanto assunto que com certeza nós temos que fazer uma subsérie dentro da série Podcast. Série Coronel Valério. Os contos do Coronel Valério, é isso? Não, mas porque tem muito conhecimento, né? Conhecimento. Nessa função e pra gente é bacana poder não guardar só pra gente, poder ver se a gente estimula usuários a fazer as perguntas certas no momento de aquisição e outros fabricantes também a observar quais são os pontos que precisavam ser melhor vistos caso tenha alguma deficiência no processo interno. E ia tentar combinar com o senhor o seguinte,
Nós vamos fazer isso aqui com alguma frequência e a gente vai falar ainda de outras coisas que hoje a gente não vai abordar, como capacete, nós não vamos falar de insert plates, de escudos. Isso aí vão ser outras conversas caso tenha disponibilidade.